66%, quase 77%. Fora de casa, também nessa passagem do Ceni, 9 jogos, apenas uma vitória, 3 empates, 5 derrotas, 6 gols marcados e 13 gols sofridos. Um aproveitamento lamentável, 22% o Rogério Ceni quando joga fora de casa. Mauro Galvão, por que essa oscilação do São Paulo? O que você enxerga disso? Eu acho que é um pouco aquilo que o São Paulo ainda é como equipe, né, Neto? É uma equipe que ela está crescendo, está melhorando, mas ainda apresenta algumas falhas. Então, demonstra que ainda não está totalmente pronta e certamente isso aí faz com que, principalmente em casa, o São Paulo ele tem a noção de que para ir bem na competição, eles vão ter que ir muito bem em casa, porque fora de casa é um pouco mais difícil. Todas as equipes querem ganhar, isso é lógico. E aí a gente está vendo o pênalti, né, que o árbitro deu para o São Paulo. Meu modo de ver, não houve nada. E o São Paulo acabou aproveitando, empatou o jogo. O Cuiabá acabou se perdendo um pouco, acabou tendo um jogador expulso. E aí não tinha mais o que fazer, né? Então é o segundo gol aí do São Paulo, que vai bater no zagueiro e determinar a vitória do São Paulo. De qualquer forma, fez uma boa partida, mas ainda falta para o São Paulo um pouco mais de maturidade para poder ganhar fora de casa. Dentro de casa, o Rogério Ceni ele tem a convicção de que é o campeonato que o São Paulo tem que fazer, ou seja, ganhar todos os jogos em casa para poder ficar numa boa colocação e não correr o risco, né, que correu no ano passado. Fred Júnior, o que você pensa do São Paulo e principalmente da arte, né? Que se você tem 77% e 22% fora, né? E não é só o São Paulo, a maioria dos times perdem muito fora de casa. E até eu já vi até um estudo a respeito que o futebol brasileiro tem essa característica, né? Os times vão muito bem em casa e tem dificuldade fora de casa de conseguir bons resultados. Tanto é que o segredo não é nenhum segredo, pelo contrário. Para ser campeão brasileiro, você tem que somar pontos em casa com vitórias e fora de casa, se não vencer, pelo menos empatar. Para você ter aí, brigar na parte de cima da tabela. Isso é uma coisa que não tem como fugir. E o São Paulo está com essa dificuldade muito. Eu acredito também pelo rodízio do Rogério. O time está tomando uma cara. O Nicão agora está voltando a jogar. O Patrick entrou também no jogo. É um jogador importante. Eu gosto do Patrick jogando. Eu acho que é um jogador habilidoso, mas estava muito fora de forma. Tem o Caleri, que sempre tem essa presença importante. E o São Paulo, no Morumbi, ganhou esse ano algo que o torcedor do São Paulo tinha abandonado um pouco, que é a presença no estádio. Isso faz uma certa diferença, faz você sentir mais confiante. E hoje o São Paulo é um dos times que mais leva a torcida no estádio. 28 mil, se não me engano, esse jogo. E a média é em torno de 30 mil torcedores por jogo. Não, então, de segunda-feira. Mas o Palmeiras também, no final de semana, acho que no sábado, levou 36 mil pessoas. Levou 36 mil. 36 mil. Então, assim, está tendo esse casamento, torcida e São Paulo no Morumbi. É uma coisa legal você lembrar, casamento. É uma coisa que me, sabe, esse negócio me machuca. Perdão, isso. Mas, como o senhor está casado hoje e muito feliz, vale reforçar. Aí, você ele foi muito bem. Muito bem. Aí você foi bem demais. Obrigado, Sandra. Com 90. Então, se você fizer essa média, por exemplo, o São Paulo é melhor que o Santos. O Santos não consegue nem empatar fora de casa. Sim. Por vários motivos. Um deles é o nosso VAR caseiraço, que isso aí é um escândalo. Isso que aconteceu ontem no Morumbi é um escândalo, é um absurdo total o que aconteceu no jogo de ontem. Isso é uma vergonha. Esse pênalti foi uma vergonha. Mas você achou que não era para ser expulso também? Não, a primeira coisa, expulsão, pode se expulsar, pode não se expulsar. Mas você já terminou de falar da expulsão ou não? Não, você não pediu também o que eu acho da expulsão? Não. Tudo bem, Vitor. Vai lá. Não, a oscilação do São Paulo... eu não sabia que você tinha terminado, Vitor. Não, a situação do São Paulo eu acho normal, mas não nesse nível. Eu acho que como o Flamengo está muito mal, o Palmeiras, na hora H, concentra nos mata-matas, e o Atlético, que está o melhor deles, não embalou de vez... O São Paulo, por exemplo, não é a maior força, mas não é pior do que o Corinthians 17, não é pior que outros times. O São Paulo pode brigar num campeonato atípico. Está subindo na oscilação. Esse time do São Paulo não é pior que o do Diniz, que liderou o campeonato. Sim. Então, se o São Paulo estiver ali na boca, e já que o São Paulo deixou claro que não está nem aí para a Sul-Americana, que vai escalar sempre os reservas, se o São Paulo pontuar fora, vai estar na briga pelo título. E eu tô pronta para me iludir, é isso aí, vamos embora. Eu também, pô, Corinthians. De verdade, a expulsão de ontem eu achei um escândalo, uma vergonha. O pênalti que deu é inacreditável. E agora, ou o VAR participa ou não participa. É isso aí. Porque depois, para expulsar, ele participa. Não, mas ele não participou, o juiz deu o pênalti. Então, mas o juiz deu um pênalti. A recomendação é para não participar. Um absurdo total. Ele não participa. Aí na expulsão ele quer participar. Então por que ele participou? Ué, mas a expulsão
expulsão, pelo amor de E o Deus. pênalti? Ele quase quebra a perna. Não, e o do pênalti goleiro. o cara se jogou, foi um Não, absurdo. tô falando da expulsão. Sim, mas se ele não participa num, ele participa no outro. Então ele não participa em nenhum. Mas, então, pelo ele quer cri- participar só quando... Pelo critério, ele tem que participar muito mais na expulsão do que no pênalti. Pra mim, nenhum dos O pênalti dois. é interpretativo, é do árbitro. O árbitro, na hora, Exatamente. marcou, Decisão ele final. achou a decisão do árbitro. Então, assim, Concordo. o VAR... Você pode discordar, mas... É que eu tô é dando- assim. não, eu não acho interpretativo. Acho Mas você acha que não era pra nada. expulsar? Não tem nenhuma Então, interpretação Você acha que era pra possível. expulsar ou não? Não, acho que não. Não, você acha expulsou. que não. Pra mim, ele quase quebra a perna. Também acho. Mesmo sendo uma jogada que ele tentou não acho que é cruzar, expulsão. ele quase quebra a Mas perna. Ele foi eu acho que é imprudente, possível ele foi discussão. imprudente. Poderia Imprudente, comprometer mas eu acho passível a de discussão. sequência de E trabalho. assim, há uma recomendação para que o VAR participe menos do jogo. só quando se a gente for olhar... Não, se a gente olhar o jogo, ele É que, na participa minha opinião, menos. Fred, o lance do Não, pênalti mas não é deixa ele- interpretação. Não, mas eu tô trazendo uma informação, não é nem opinião, Vitor. É Assim, informação. a informação é que para o VAR participar ainda menos do jogo. O CNM pediu para que o VAR participasse menos do jogo. O VAR participa no lance de expulsão. Se você conversar com a arbitragem, o lance de expulsão é muito mais lance para o VAR ajudar do que o pênalti que é Não, na recomendação interpretativo. são os dois lances. Para o árbitro, foi pênalti. E aí o VAR não quis interferir Pro na árbitro, decisão foi de escanteio. campo. Pra mim, foi pênalti. Pra mim, ele pro árbitro foi empurrou. escanteio. Pra mim, o Marlon empurrou e foi pênalti. Pra mim foi, pra você não. mim foi. É opinião, é visão. Cada um tem uma visão. E ele aí opinou a só gente- pro time da casa. A gente... Isso você... Não, isso o VAR fez, ele opinou no lance da Não, casa. não, mas você pensa assim, eu já não. Pra mim, eu penso que ele foi empurrado. No jogo Goiás e Santos, o VAR participou Bom, e não deu o pênalti pro Goiás. não deu pênalti Pela pro Goiás. recomendação da FIFA, tanto pênalti quanto expulsão são passíveis de VAR, só que eu não consigo ver nenhuma interpretação Tudo bem, possível você não ser consegue. Não consigo. Você, mas eu eu sou o consigo. único, hein? Não vi nenhum tudo juiz bem. concordar com esse absurdo. Tudo bem, eu não sou jornalista. Não, Pra não mim, falei fui jornalista, eu jogador. falei juiz. Então, mas... Eu não falei que você é jornalista. Pra mim, desculpa, eu entendi. Pra mim, ele empurra. De uma maneira idiota, ele empurra. Mas eu compreendo quem acha que não. Tá tudo Isso é certo. passível de discussão, é claro. E há uma recomendação agora, ó, pro VAR participar menos, que o VAR estava participando demais e cada vez E aí mais o juiz acentuado. foi lá e deu pênalti. Mas nessa hora ele resolveu... Até acho que se o VAR... Não, ô, Vitor, na caso de expulsão, pela recomendação... Vitor, tô te dando uma informação. Tá, sim. Há uma recomendação, no caso de expulsão, para participar o VAR. pênalti, não. No pênalti é interpretativo, a expulsão não é interpretativa. Ou o cara Exatamente. foi... Não, foi interpretativo, ele foi na Não, bola. expulsão Os dois não, casos, Vitor. mas Se o cara dá na canela do cara, não é Ele foi na interpretação. bola e quase quebrou A interpretação de juiz, Não, por isso, exemplo, Vitor, Simon você dizendo- pensa... O juiz faz um prejuízo. A gente não pensa assim, Não, você tudo bem, mas pensa. a interpretação é Vitor, tanto o que tem juiz duas faz um Tudo bem, prejuízo. mas é diferente. Não, mas tem duas interpretações. Não, mas só que então ele pegou a perna, Mas ele é quase interpretativo porque quebrou. o Simon disse que era pra Tá expulsar. bom. Ô, Mauro, Foi duvidoso ou não foi duvidoso? Pra mim não houve pênalti. Não houve pênalti. Pra mim não houve pênalti. Revi o lance várias vezes, pra mim choque. Olha o piscineiro me olhando. Pra que você Ó, o vai olhar o piscineiro, lance Meriano. várias vezes? Para poder Tô. consolidar a minha opinião, ué. Veio o contato, o E jogador atacante caiu, piscineiro caiu. o jogador caiu, pênalti. Olha lá, ele tá de advogado de causa Pênalti. própria, entendeu? É a solidariedade com os atacantes piscineiros. Um zagueirão que não tinha que chegar assim desse jeito. Mas enfim, eu acho que o São Paulo foi beneficiado aí. No lance da expulsão, eu entendo que a arbitragem acertou, embora que em alguns casos o árbitro costuma dar amarelo, mas também já vi muitas expulsões assim. Então, foi uma arbitragem com polêmica. essa questão que chama o VAR, né? E aí você vê o lance e depois fica feio, né? O lance olhando dessa forma assim, ó. E não tinha outra coisa a fazer a não ser vir a expulsão. Agora, o São Paulo jogou muito melhor que o Cuiabá. Então, é sempre deixando bem claro que não foi por causa daquele... Não foi não. O São Paulo jogou melhor. O São Paulo jogou bem melhor que o Cuiabá, mereceu a vitória. Ó, e teve uma coisa que me chamou a atenção. Durante o jogo, nós não comentamos ontem. Eu tinha um impedimento lá, o Éder estava impedido à frente do goleiro Walter. Mas estava Que impedido o aquele árbitro negócio de um braço, poderia um ombro, ter, um o árbitro fio de poderia ter cabelo. interpretado como interferência no lance. Ele atrapalhou o Walter Interpretação ou não? também. Então, no primeiro momento eu acho que não. Mas vindo por trás, olha, até dá um Ele tá empurrão no Éder. andando, Tá na não tá frente? andando, foi nada, Celso. Celso também não... Não, só estou dizendo que existe. Ah, não foi nada. Olha lá, tá Jamais, andando é aqui, uma fica saindo discussão. Eu andando, acho olha que lá, ele tá olha na lá. frente, Paulo. Olha lá, o Walter nem viu a bola, olha lá, olha lá. Não, é que o- Olha lá. 10ª vitória do São Paulo como mandante, 10ª vitória seguida. São Paulo bem demais jogando no Morumbi, também lá na Arena Barueri. O time do Rogério Ceni marcando os pontos que precisa marcar dentro de casa quando tem o mando das partidas. A gente preparou uma tela aí porque o São Paulo tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro de 2022. Então põe na tela aí pra gente, Fini, rapidinho pra gente dar uma olhadinha. 6 jogos do São Paulo, 3 vitórias, 2 derrotas, aliás, 2 empates,
uma derrota, um aproveitamento aí de mais de 60% do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2022. E o São Paulo marcou 11 gols. Caleri é o artilheiro do Brasileirão com 6 tentos marcados. E aí o Rogério Ceni, na entrevista coletiva depois da vitória aí de virada para cima do Cuiabá, falou muito sobre a bola parada, viu, Michele? A bola parada do São Paulo. O São Paulo insistiu muito nessa jogada, muito com o Arboleda, que jogou muito bem essa partida de ontem, mas não conseguiu marcar ali por cima, de cabeça, não rolou. Mas o Rogério Ceni gosta muito da bola parada, gosta muito desse tipo de jogada, já tinha implementado a bola parada como uma arma lá no Fortaleza e agora no São Paulo vai colocando aos pouquinhos também. Ele respondeu justamente sobre esse tema na entrevista coletiva. Vamos conferir. Eu acho que a bola parada é responsável no mínimo por 40% de gols em campeonatos. Depende muito de que time você tenha dentro de campo, quantos bons cabeceadores, se você tem um bom batedor. Nós dedicamos o tempo de acordo com da possibilidade que a gente vê de fazer o gol de escanteio. Por exemplo, se eu jogo com 3 zagueiros, Arboleda, Diego e Léo, né? Com mais Caleri. Se eu tenho um Colorado de primeiro volante, por exemplo, eu tenho 5, 6 jogadores altos, ou seja, eu posso gastar mais tempo porque deve fazer efeito positivo essa bola parada. Se meu time é um time um pouco mais baixo e tem que construir pelo chão, entrar com bola, é o que a gente trabalha mais na semana. Não trabalho tanto a bola parada, mas sim, a gente analisa muito vídeo de bola parada. Eu acho que quanto menos recurso técnico, mais você investe em bola parada. Tá, então a palavra do técnico Rogério Ceni. Daqui a pouquinho eu volto com mais Rogério Ceni aqui no programa, viu, Michele? Ele falou sobre a saída do Volpi, falou sobre a necessidade de reforços no São Paulo. A gente vai atualizar aí o treino do São Paulo. O São Paulo não treinou hoje, folgou, enfim, isso tudo é daqui a pouquinho. Agora vai daí, Mi. Beleza, Zé Paz. Diga, Celso. Sobre o jogo aéreo, é um ponto muito forte do São Paulo. O Arboleda ontem, rapaz, ele ganhava todas. E ele, chances reais, ele tem pelo menos 3 reais. Numa bola bateu na trave, na outra o Walter, que foi para mim um dos melhores do jogo, o melhor do Cuiabá definitivamente, salvou. Essa possibilidade do São Paulo no jogo aéreo tem que ser reverenciada, porque é um dos pontos mais fortes do São Paulo. As principais chances criadas, especialmente no primeiro tempo, no jogo aéreo e com o Arboleda. Não, e outra coisa, esse jogador é um jogador importantíssimo, Rogério Ceni. Cabeça boa, concentrado, é um jogador que vai ajudar muito a equipe do São Paulo, né? Nos primeiros jogos não jogou porque teve alguns problemas, indisciplina. Pôr a cabeça no lugar, porque você é um grande jogador. Bom, ainda não terminamos de falar de São Paulo, não. Volta aqui, Zé Paz. O que mais que o Rogério Ceni falou de interessante ontem? Falou sobre a saída do Thiago Volpi, Michele. O goleiro do São Paulo saiu, foi lá para o Toluca do México, como a gente já informou aqui na semana passada. A negociação aí girando em torno de $1,5 milhão de dólares. Ele voltando para o futebol mexicano, ele que já defendeu o Querétaro lá no México, junto com o Ronaldinho Gaúcho. Enfim, então o Thiago Volpi saindo. E o Rogério Ceni elogiou muito o profissionalismo do jogador. Disse que ele treinou muito com afinco, mesmo estando no banco de reservas. Era a reserva do Jandrei, mas que o Thiago Volpi treinava demais. Treinava até mais do que ele mesmo, o Rogério Ceni, quando ele, Rogério, era goleiro do São Paulo. O Rogério disse que por enquanto não vai atrás de nenhum reserva para o Jandrei, que o Thiago Couto deve assumir essa condição. Elogiou muito também o Nicão, que marcou um gol aí na vitória para cima do Cuiabá. E aí o Rogério Ceni falou sobre a necessidade do mercado da bola ficar um pouquinho mais inflamado aqui no São Paulo. Do São Paulo ir atrás de jogadores, repor algumas peças, achar algumas peças no mercado. Então vamos conferir aí o que disse o mito Rogério Ceni. Roda aí. Não que tenha sido falado para mim. O Marquinhos também foi uma coisa muito repentina. Aliás, os dois foram muito... Tanto que o Volpi me perguntaram na última coletiva e eu realmente não sabia. Começou o zum naquele dia no jogo contra a Juventude, né? E se definiu, parece que em um dia. Então, eu não sabia. Do Marquinhos já tinha ouvido falar por algumas coisas de contratos, problemas, né? Que foram passados aí, que foram feitos errado. Acredito sim que possa ter alguma saída no meio do ano, na hora que abre a janela, porque o clube, ao que me parece, precisa desse dinheiro. Eu espero também que haja possibilidade de alguma chegada, né? Porque em alguns setores nós precisamos ainda ter mais opções, né? Tá, então a palavra do Rogério Ceni. Olha só, Michele, o São Paulo não treinou hoje, folgou hoje,
volta a trabalhar amanhã às 11 horas da manhã aqui no CCT da Barra Funda, já projetando a partida contra o Jorge Wilstermann no meio de semana agora, jogo válido aí pela Copa Sul-Americana. Boa noite, meu amigão, passou aqui um parceiro, deu boa noite. Então o São Paulo joga nesse meio de semana contra o Jorge Wilstermann da Bolívia, jogo válido aí pela Copa Sul-Americana. E no final de semana tem o Corinthians fora de casa, lá na Neoquímica Arena, jogo majestoso, super importante, válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Então o técnico Rogério Ceni disse ontem na entrevista coletiva, viu, Michele, que vai balancear o elenco. Vai ver direitinho quem que pode atuar na Sul-Americana, até porque o São Paulo está muito bem na competição, vai se classificar aí para a próxima fase da Copa Sul-Americana, vai jogar as oitavas de final, então vai balanceando um pouquinho. O São Paulo ali na terceira posição do Campeonato Brasileiro, sabe que esse jogo contra o Corinthians é super importante, um clássico, mexe com a cidade. Rogério Ceni, então, aos pouquinhos vai decidir quem serão os titulares nessas duas partidas. Volto contigo. Vai colocar um time alternativo, vai fazer o gerenciamento do grupo dele. O que é pejorativo? Reservão ou reserva? Reservão não existe mais. Reservão, então, ele gerencia o elenco, todos os jogadores estão no mesmo nível, e aí ele vai colocar os que ele não vai escalar para a partida contra o Corinthians. É isso os 90 minutos. É isso aí. Miranda, você tem Igor Gomes, você tem vários jogadores aí que é o Nicão, Patrick, precisam ter ritmo de jogo, né? E deixar o time principal, o time, aquela base que ele já tem hoje, deixar para o clássico. O Patrick fez ontem a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Gostei também do Patrick. Melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Nota que ele está mais em forma, está inteiro, sabe? Porque se o São Paulo ganhar do Corinthians, o que acontece? São Paulo pode assumir a liderança do campeonato. Exato, aí é que... E então, quebra um jejum... De quanto tempo que não ganha? Desde 2014, quando foi inaugurada a Arena. O São Paulo jamais ganhou na Arena. Olha, e joga uma fervura no Parque São Jorge, porque o Vitor Pereira aqui hoje... o terceiro clássico, né? Então, VP, melhor treinadora, que tá até em lua de mel. Só que não ganhou nenhum clássico ainda. Ai, senhor. Aí perde do São Paulo, aí já vão começar a falar, o trabalho é ruim, o VP não é nada disso. Você já tá querendo justificar? Eu não. Eu conheço meu eleitorado. Não, tem que ganhar, eu conheço Celso, meus né? parceiros. Entendeu? Agora fechar o vídeo para te atualizar sobre especulações que envolvem o São Paulo e goleiros. Em Pernambuco, a partir de uma tuitada do pessoal do Bastidores do Esporte, surgiu a notícia de que o São Paulo tem interesse no goleiro Maílson, do Esporte. Atleta de 25 anos de idade, considerado uma das maiores promessas da posição no futebol brasileiro. O Maílson tem contrato com o Esporte só até 31 de dezembro. E há pelo menos 3 meses o Esporte tenta a renovação do contrato com o Maílson. A resposta do empresário dele tem sido sempre a mesma: guardem mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho. A clara tentativa do pessoal que representa o Maílson é de esperar até metade do ano, quando o jogador já vai poder assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube. Maílson já havia sido considerado uma opção para o São Paulo antes da chegada do Jandrei. Na oportunidade, o Sport teria pedido muito dinheiro. Então agora, com a perspectiva de contratá-lo de graça, tudo ficaria mais simples. Outro nome que tem sido muito especulado é do Max Wallaf, goleiro que se tornou titular do Fortaleza nessa temporada e é um velho conhecido do Rogério Ceni. Muito bom goleiro, outro que tem contrato com o Fortaleza somente até 31 de dezembro. Antes de gravar o vídeo, procurei um dirigente do departamento de futebol do São Paulo para saber até que ponto esses supostos interesses poderiam se transformar em propostas. E se é mais ou menos esse o caminho que o São Paulo está pensando em relação aos seus goleiros. Perguntei primeiro sobre o Maílson. Perguntei se essa pista a respeito do interesse do São Paulo era boa. A resposta foi pista ruim. Pois eu perguntei, tá bom, mas e o Max Wallaf? O São Paulo teria de fato o procurado? O Rogério Ceni fez essa indicação. Há quem garanta que os dois conversaram. O ex-goleiro do São Paulo e hoje treinador e o atual goleiro do Fortaleza. A pessoa completou com a seguinte frase para responder tanto sobre o Max Wallaf quanto também pelo Maílson. Abre aspas. Esqueça esses dois nomes. Fecha aspas. Eu perguntei se havia alguma coisa contra os atletas e o que eu consegui entender a partir dessa conversa é que o perfil que o São Paulo busca para o goleiro é outro. A partir daí, é uma impressão minha, não é uma informação, é de que o São Paulo vai pensar num goleiro mais pronto, que chegue para ser titular absoluto, alguém que possa dominar as ações. Mas o discurso público diante dos microfones vai ser de que o São Paulo não vai contratar goleiro agora, até porque também nem pode, né? Esse goleiro só pode ser contratado a partir de 18 de julho, quando a janela de transferências abre por aqui. Agora também é um vídeo para falar sobre o São Paulo e mais especificamente sobre negociações depois da vitória do Tricolor por 2-1 contra o Cuiabá. Vitória difícil, apertada e com um pênalti injusto marcado a favor do São Paulo. O técnico Rogério Ceni admitiu que mais negociações e transferências de atletas para o exterior devem acontecer na metade do ano. E olha que o São Paulo tem feito algumas negociações, até esse momento já foram 67 milhões de reais faturados com transferências de atletas em 2022. Bora aos números. Elinho foi vendido ao Bragantino por 23 milhões de reais, o Paulinho foi para o Metalist por 10 milhões de reais, o Tietê
negociado com o Botafogo por 5 milhões de reais. Jean, goleiro, foi em definitivo para o Cerro Porteño, goleiro que não conseguiu jogar com muita frequência no São Paulo, por 6 milhões de reais. Teve ainda a transferência do Marquinhos para o Arsenal, negócio recém-fechado por 15 milhões e 700 mil reais. Thiago Volpe, que vai jogar no Toluca do México por 7 milhões e 600 mil reais. Somando todos esses números, a gente chega aos 67 milhões de reais. De acordo com o orçamento do Tricolor para a temporada, são necessários 142 milhões de reais com transferências de atletas para o exterior. Ou seja, o São Paulo ainda precisa de 75 milhões de reais com vendas para cumprir esse item do orçamento. É legal contar que outros 3 negócios devem render dinheiro ao São Paulo muito em breve. Tuta, zagueiro que pertence hoje ao Eintracht Frankfurt, deve ter seus 30% dos direitos econômicos, que ainda estão presos ao São Paulo, comprados pelo time alemão, num futuro não muito distante, talvez ainda no mês de junho, por algo na casa de 8 milhões de reais. O Antony tem 20% dos seus direitos da mais-valia ainda presos ao São Paulo. O atleta é pretendido, por exemplo, pelo Manchester United, e o São Paulo pode faturar entre 40 e 50 milhões de reais com esse negócio. Já o David Neres está de mudança para o Benfica. São Paulo fica com cerca de 3% do valor total do negócio como clube formador, mais 2 milhões de reais. Ou seja, o Tricolor tem entre 50 e 60 milhões de reais de acréscimo nessas negociações. Vai faltar pouca coisa para bater a meta dos 142 milhões de reais. Ainda assim, Rodrigo Nestor, eventualmente Gabriel Sara, um desses dois pode deixar o clube. Não dá para descartar também o Igor Gomes, volante cujo contrato termina em março do ano que vem. Já contei para vocês que a renovação anda complicada e o sonho da mãe do Igor Gomes era que ele se transferisse para a Europa na janela da metade do ano. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.